Bom dia, bem-vindos a mais uma aula de português. E nossa aula de hoje iremos estudar sobre número do substantivo, que está na página 144. E também nós teremos atividade no livro e atividade no caderno. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês o material da nossa aula de hoje. A partir de agora, eu peço que ninguém ligue mais o microfone, somente no momento das dúvidas, certo? E não pode mais usar o bate-papo, tá bom? Então, gente, ontem nós estudamos sobre palavrinhas terminadas com a letrinha M. Hoje o nosso assunto é número do substantivo, tá? Quando nós falamos de número do substantivo, nós estamos nos referindo a uma característica bem específica dele. Estamos nos referindo ao plural e ao singular. Antes de entrarmos no assunto, nós vamos revisar substantivo. Eu acho que tem umas 2 semanas ou mais que nós estudamos as famílias dos substantivos. Aí vimos substantivos próprios, comuns, concretos, abstratos. Então, nesse momento, agora nós vamos revisar, tá bom? Ou seja, o que é um substantivo? Substantivo é a palavrinha que dá nome aos seres. Ou seja, substantivo é o nome de tudo que existe, tá? Substantivo é o nome de tudo que existe. Só um instante. Substantivo é o nome de tudo que existe. Nós vimos essas famílias: substantivo próprio, primitivo, derivado, simples, composto, comum, coletivo, certo? Então, tudo isso daqui nós já vimos, não é surpresa pra gente. Nosso foco hoje, pessoal, é falar um pouquinho sobre algumas características do substantivo. O substantivo ele tem 3 características bem simples. São chamadas de gênero, número e grau. Tá? Eu não recordo se vocês estudaram isso no 3º ano, porém, nós vamos estudar essas características hoje. Na verdade, hoje vamos começar com número, tá certo? E aí vamos estudar um pouquinho sobre essas características que todo substantivo vai ter. Vocês vão perceber que é bem tranquilo de perceber, tá bom? Deixa eu só colocar aqui, é porque aqui eu tenho um assunto de substantivo completo. Pronto. Chegamos aqui. Plural e singular, gente. Número. Quando vocês escutarem essa palavrinha, número do substantivo ou até mesmo número do adjetivo, vai estar se referindo a 2 ideias. A ideia de plural e a ideia de singular. Então, o que é que essas ideias vêm a trazer para a gente? A ideia de número dentro de português está se referindo à quantidade, tá? Por que está se referindo à quantidade? Eu tenho uma forma das palavras para indicar uma unidade e tenho uma outra forma da palavra para indicar 2, 3, 4, 5 e aí por diante. Isso chama-se flexão de número. Quando é para falar em flexão de número, parece uma coisa totalmente estranha para a gente. Mas é somente a mudança que a palavrinha sofre quando ela muda do plural para o singular. Alguém falou no bate-papo, alguém pode me dizer o que foi? Não é hora, não é? Quem foi que disse? Ah, obrigada. Gente, então, número do substantivo está se referindo a plural e ao singular. Vamos entender um pouquinho a mais sobre essa ideia, tá? Então, eu tenho um substantivo, certo? Esse substantivo, ele sempre vai iniciar com o singular. Gente, singular é a ideia somente de um. Singular é para uma unidade. Plural é para 2 em diante, tá, gente? Ou seja, singular é para uma unidade, como eu tenho aqui uma cadeira, um bolo, e plural vai ser para 2 em diante. Aqui eu tenho maçãs, aqui eu tenho pães. Então, o número é isso. Se você não entendeu, não se preocupe que eu vou explicar com um pouco mais de didática, tá? Vou te mostrar. Eu aprendi também
sobre os artigos. Os artigos, eles acompanham o substantivo. Se o artigo está no singular, o substantivo está no singular. Se o artigo está no plural, o substantivo está no plural. Vamos relembrar. Os artigos são quem? O, a, os, as, uma, uns, umas. É um assunto que nós vimos ano passado. Ele já apareceu aqui para a gente 2 vezes. Tá? Então, nós temos que observar que os assuntos que nós aprendemos em um ano, eles servem para o outro ano também. Tá bom? Então, quando o substantivo ele muda, quando o substantivo vai para o plural, o artigo também vai para o plural, gente, para ficar todo mundo igual, tá certo? E aí vamos ver um pouquinho mais sobre singular e plural. Eu quero que vocês observem bem como a Pro está explicando agora. Desliga o teu microfone ligado. Desliga, por favor. Então, singular é a ideia de uma unidade, tá bom? Aqui é uma caneta, então tá no singular, tá? Singular é a ideia de uma unidade. Aí na tela eu vou usar o exemplo cadeira. Então, aí se é singular, eu tenho uma, tá bom? Então, aqui eu tenho uma cadeira, tá? Então, qual artigo que vai acompanhar? A cadeira. Primeiro porque cadeira é um substantivo feminino, então quem acompanha é um artigo feminino. Se cadeira está no singular, gente, cadeira. Então, o artigo também está no singular, certo? No masculino, do mesmo jeito. Aqui eu tenho bolo. O artigo que acompanha é o, porque é masculino. Então, substantivo no singular, artigo no singular. Agora, quando eu quero trazer a ideia de plural é de 2 em diante. Se for só uma, é singular, certo? Se eu quero colocar cadeira no plural, aí vai ser assim. Primeiro que não vai ser só mais uma. Vai ser 2, 3, pode ser até 10, 1 milhão de cadeiras. Não tem problema. Plural é a ideia que é mais de um, certo, gente? A ideia é que é mais de um. Se for no singular, olha aqui como é no singular. Se for no singular, é só um. Se for no plural, é mais de um. E aí vai mudar. Ao invés de ficar cadeira, vai ficar cadeiras. Cadeiras. Então, foi acrescentado a letrinha S, tá certo? Então, no singular é só uma, é a ideia de uma unidade. Então, aqui eu tenho cadeira. No plural é de 2, 3, 4, 5. Então, a ideia de ter mais de um. Então, isso quer dizer que é plural, tá? Então, vai mudar a palavrinha. Foi acrescentado uma letrinha S. Aí agora nós temos cadeiras. Então, se o substantivo mudou, o artigo também muda. Ao invés de ficar a cadeira, como eu quero passar a ideia de que tem mais de um, a ideia de plural, vai ficar as cadeiras, tá? O artigo mudou, o substantivo mudou, porque a ideia mudou. Aqui eu tinha uma quantidade e agora eu tenho outra quantidade. Do mesmo jeito com os outros tipos de substantivos, gente. Aqui é um substantivo masculino, bolo, tá? Eu tinha um bolo, então tá tranquilo, singular. Só que aí agora mudou a quantidade. Quando muda a quantidade, tem que ir para o plural. E quando vai para o plural, a palavrinha muda. Ao invés de ficar bolo, ficou bolos. O artigo também mudou. Ao invés de ficar o, ficou os. Então, os bolos, as cadeiras, tá? Por que a palavrinha mudou e o artigo mudou? Por causa da quantidade. Quando eu tenho um, é singular. Quando eu tenho mais de um, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 50, pode ser 200. Gente, passou de uma unidade, ou seja, de 2 em diante, é tudo plural. Tá, gente? Então, deu para entender essa ideia de plural e singular, essa ideia que a Pro explicou aqui para vocês? Eu quero que ligue o microfone só quem ficou com algum tipo de dúvida, que quer que eu repita. Não, né? Ficou tranquila essa ideia de plural e singular. Singular é só uma unidade. Oi?
Entendeu? Ou não entendeu? Ah, certo. É porque é para pedir para ligar o microfone só quem estava com dúvida. Aí você ligou, então achei que você estava com dúvida. Viu, gente? A ideia de singular é uma unidade e plural é duas, três, um monte, tá? Então, se a palavrinha ela tá de um jeito no singular e eu quero. Oi? Quem disse que não entendeu? Pronto, Dudu. Então, preste atenção aqui, ó. Deixa eu tirar para você. Singular, singular, Duda, é a ideia que só tem um substantivo. Só tem um substantivo, tá? Você tem irmãos, Duda? 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 Você tem irmãos? Pronto. Então, aí na sua casa, você não é mais singular. Se você fosse singular, só seria você. Aí, como você tem uma irmã, já são duas. E aí você já está na ideia do plural, tá? Porque agora seus pais não têm mais uma filha, tem duas filhas. Ou seja, saiu da ideia de singular é só um, e foi para a ideia de plural, para a quantidade de plural, porque singular é um, certo? Plural é quando eu tenho mais de um. Nesse caso aí, filhos. No caso que a Pro está mostrando aqui, objetos, cadeiras, tá? Então, quando eu tenho uma cadeira, eu tenho um singular. Quando eu tenho duas, três, quatro, cinco, 10, 200, 1 milhão, vai ser a ideia de plural, porque a quantidade mudou. Do mesmo jeito aqui embaixo. Eu tinha um bolo, e agora eu tenho mais de um, ou seja, aqui eu tenho três. Mas se eu tivesse só dois, já seria plural, tá bom? Singular é a ideia de um, plural é de dois em diante. Então, quando as coisas aparecerem de 2 unidades, de 3 unidades, de 5 unidades, de 10 unidades, elas já vão estar no plural, porque plural é a ideia de muita coisa, de muita quantidade, tá? Deu para entender, Duda? Pronto, vamos lá. E aí, gente, como as palavrinhas não são iguais, a gente sabe que as palavras elas não são iguais, por elas não serem iguais, elas não terminam do mesmo modo. E por não terminarem do mesmo modo, quando elas vão para o plural, elas vão de jeitos diferentes. Então, nós temos 5, na verdade são 7, mas eu trouxe 7 não, são 6. Eu trouxe as 4 principais, porque uma nós já aprendemos ontem. Nós aprendemos ontem a regrinha de aplicar o plural em palavrinhas que terminam com M. Quando a palavrinha termina com M de mamãe, quando a palavrinha termina com M de mamãe, quando ela vai para o plural, o M vai embora. Quem é que entra, gente? O N e o S, não foi? Nós fizemos uma atividade todinha sobre ela. Ou seja, quando a palavrinha termina com M de mamãe, quando vai para o plural, o M vai embora e quem é que entra para substituir a letrinha M, a letrinha N e a letrinha S, tá? Então, ontem nós estudamos só sobre essa regrinha. Aí hoje nós temos essas outras regrinhas. O que é que eu vou dizer para vocês? Essas regrinhas estão no livro de vocês. Porém, eu escrevi elas aqui, coloquei para vocês, caso vocês queiram escrever no caderno de vocês. No livro não tem exatamente como a Pró colocou aqui, eu coloquei resumido, tá? Por isso que daqui a pouquinho eu acho interessante que vocês copiem, mas não é agora não, quando vocês forem copiar a atividade de caderno, certo? Como eu estou falando, daqui a pouco, quando eu explicar, eu vou liberar. Se eu puder falar, desliguei o microfone. Como eu estava falando,
Daqui a pouquinho, depois que a Pro explicar essas regras e liberar vocês para realizarem as atividades, certo? Aí vocês podem copiar. Não quero que ninguém copie agora, até porque eu ainda vou explicar. E se vocês forem copiar agora, não vão prestar atenção. E se não prestarem atenção, não vão aprender e na hora da atividade vão ter dúvida. Então, é melhor você escutar o meu conselho e não copiar nada agora, tá? Então, aqui nós temos 3 regras, certo? Nós temos 4 regrinhas e nós vamos falar sobre cada uma delas. Primeiro, a regrinha 1, que é a regrinha mais simples. Quando a palavra quando ela terminar com uma vogal, ou seja, quando a última letrinha da palavra for uma vogal, olha só aqui na palavra menina. Quando vai para o plural, ela vai ficar bem simples, ela só vai receber a letrinha S. Bem simples, gente. Só vai receber a letrinha S, tá? Menina ficou meninas. Mola ficou molas. Então, a única diferença aqui foi o acréscimo, ou seja, foi acrescentado a letrinha S. A palavrinha terminou em vogal, a gente acrescenta o S. Só isso, tá? Palavra que termina em vogal, me digam aí, alguém me diga uma palavra que termina com uma vogal. O substantivo. Pode ser um objeto que esteja aí na boneca. Pronto. Vou usar boneca e vou usar vaso. Tá, boneca, vaso e planta. Boneca vai ficar bonecas. Vou colocar o S. Vaso vai ficar vasos. Planta vai ficar plantas. Se a palavrinha, gente, se a palavrinha terminou com S, desculpa, se terminou com vogal, quando vai para o plural, a gente só coloca o S, tá? Lembrem sempre de um exemplo. Peguem um exemplo para cada regrinha para memorizar. Você pode usar menina, mola ou alguma outra que você queira. A palavra terminou com vogal, quando vai para o plural, só recebe o S. Então, esse é o primeiro caso. A segunda regrinha, ela já é um pouquinho diferente. Eu também, gente, tenho palavras que terminam com a letra Z, com a letra R e com a letra S. Quando a palavra naturalmente já termina com essas letrinhas, aí o plural é diferente. Aí eu vou ter que colocar, além do S, a letrinha E. Por exemplo, cruz. Cruz. Cruz termina com Z. Quando eu tenho mais de uma, digamos que eu tenho três desse objeto chamado cruz, quando vai para o plural, opa, porque são 3, então são 3, é plural. Quando vai para o plural, ao invés de ficar cruz, vai ficar cruzes, porque eu vou colocar o E e o S, tá? Do mesmo jeito com palavrinhas, tem o microfone ligado, desliga. Do mesmo jeito com palavrinhas que terminam com a letrinha R, de rato. Terminou com a letra R, como a palavrinha mar, gente, tem o microfone aberto. Quando terminar com a letrinha R, como a palavrinha mar, quando vai para o plural, vai receber o E e o S, vai receber esse presente aqui. Se recebeu o E e o S, ao invés de ficar mar, vai ficar mares, porque está no plural. Gás, terminou com S. Quando for para o plural, gases. Juiz, eu tenho um juiz, então vai ser só juiz. Só que aí ele se reuniu com mais 3 amigos dele, então eu tenho 4 agora. Ou seja, agora eu não tenho mais um juiz, eu tenho 4 juízes, porque eu coloquei o E e o S. A palavrinha terminou com Z, R e S, eu coloco no plural colocando o E e o S, tá? A Pro tá explicando cada regrinha, daqui a pouco vamos praticar todas as regrinhas, não se preocupe. Oi, meu bem, é de extrema importância o que você vai falar agora? Diga.
Tem sim. Daqui a pouquinho é para falar sobre isso, viu? Bom, na regrinha 3. A regrinha 3, gente. Então, regra 1, terminou com vogal, coloca o S. Terminou com Z, R e S, coloca o ES. Na 3, eu acho que ela é a regrinha mais legal, ao menos eu acho. Porque na regrinha 3, fala sobre as palavrinhas que terminam com L. Nós temos palavrinhas que terminam com L também. Tipo a palavrinha pastel e a palavrinha anel. Olha o que acontece, como é legal, gente. Quando a palavrinha ela termina com L, vai sair uma letra. É igual a regrinha da palavrinha terminada com M. Quando termina com M, o M vai embora e entra o NS. É igual quando termina com L. O L vai embora, porque ele vai dar espaço a outras letrinhas, tá? E aí quem vai entrar vai ser o I e o S. A palavrinha terminou com L, tipo pastel. Pastel é para uma unidade, é singular. Só que aí eu quero colocar no plural, porque ao invés de comer um pastel, eu vou comer 2. Então, agora, ao invés de ser pastel terminado com L no singular, eu vou comer 2. Então, vai para o plural. Quando vai para o plural, ao invés de ser pastel, fica pastéis. Porque o L foi embora. Olha aqui na tela o comprou. O L foi embora. E aí, quem entrou? O I e o S. Igual com a palavrinha anel. Terminou com L, o L vai embora e você coloca o I e o S. Ó, isso só para palavras que terminam com L? Só, viu, gente? Palavrinha terminou com L, quando vai para o plural, o L vai embora. O L vai embora e quem entra? O I e o S. É só você escolher uma dessas duas para lembrar dessa regrinha. Pastel, pastéis. Opa, o que foi que aconteceu? Se você lembrar da palavra, você vai conseguir lembrar da regra. Pastel virou pastéis. O que foi que aconteceu? Teve alguma letra que foi embora, então foi o L. E quem entrou? Pastel, pastéis. Entrou o som de IS, is. Ou seja, terminou com L, o L vai embora quando for para o plural e entra o I e o S. Pastel, pastéis. Anel, anéis. Barril, barris. Tá? Então, só lembrar dessa regrinha. Terminou com L, o L nem vai ficar. Vai embora e quem vai ficar vai ser o I e o S. E a quarta regrinha, gente, foi dessa que a nossa coleguinha perguntou. Eu já tenho palavras que naturalmente terminam com S. Por exemplo, lápis. Lápis termina com S, tá? E não tá no plural. Sabe por quê? Porque eu tenho palavrinhas que já terminam com S. E elas não estão no plural, tipo lápis. E como é que eu vou colocar uma palavra que já tem S no plural? Ela não vai dar certo com nenhuma dessas aqui. Porque, antes do S tem um I, então ela poderia se encaixar nessa daqui, terminada em vogal. Mas quando eu tenho uma unidade de lápis, eu não tenho lápis. Eu já tenho o lápis mesmo. Cadê? Deixa eu mostrar para vocês. Quando eu tenho eu tô sem lápis aqui. Eu fingi que isso aqui são lápis. Quando eu tenho um lápis. Quando eu tenho mais de um, eu tenho os lápis. Eu não vou dizer lápises. E sim, vai continuar do mesmo jeito. Então, quem é que vai mudar? Quem vai mudar vai ser o artigo. Aqui eu tinha o lápis. E quando vai para o plural, eu vou ter os lápis. É igual tórax. Tórax é essa parte aqui de baixo. Tórax termina com X. Então, terminou com X também vai seguir essa regrinha. Vai ser o tórax. Aí, se tivesse outra pessoa aqui perto de mim, seria os tórax. Do mesmo jeito, a palavrinha ficaria, ó. Se vocês observarem, aqui a palavrinha está do mesmo jeito, ó. Lápis e lápis. Tórax e tórax. Então, o que foi que mudou quando foi para o plural? Só o artigo. Os lápis, os tórax. Se fosse no singular, seria
o lápis e o tórax, tá? Então, a ideia de singular é quando tem um, a ideia de plural é quando tem 2, 3, 4, 5 e aí por diante. Terminou com vogal, coloca só o S. Terminou com ZRS, coloca ES. Terminou com L, tira o L e bota o IS. Terminou, a palavra já tem o S, já está no plural ou terminou com X, muda o artigo, coloca S no artigo. Não entendi muito bem. Não se preocupe. Nós vamos fazer a atividade agora e com a atividade você vai entender melhor, tá? Nós vamos fazer primeiro nossa atividade no caderno, porque no caderno vocês vão demorar um pouquinho a mais para escrever. Eu vou liberar para fazer a atividade no caderno e aí depois da atividade no caderno eu libero para tirar as dúvidas, porque quem não ficou com dúvida já vai fazendo a do caderno. Então, olha só, vou enviar para vocês. Quando eu envio a atividade, gente, é para quem escreve um pouquinho mais lento, então quem quer imprimir não tem problema. Quando eu envio a atividade no grupo, acabei de enviá-la para vocês. Dia 6. Quando eu envio a atividade, é para você ter mais autonomia. Você pode escolher se inscreve aqui pela tela, que é a promostra, ou se vai lá no grupo e clica na atividade. Você que escolhe, tá? Cada um no seu tempo. Deixa para eu terminar. Então, agora, eu vou liberar vocês para realizarem. Deixa eu terminar. Eu vou liberar vocês para realizarem a atividade, tá bom? Eu concluí essa parte da gravação. Eu vou só passar aqui a atividade, mas eu volto já já. Para quem está assistindo essa aula gravada, pausa o vídeo agora para escrever as questões, tá bom? A questão 2 e a questão 3 também. A questão 2 e 3 eu coloquei lado a lado para colocar na mesma lâmina de slide, mas se você quiser, você pode escrever um abaixo do outro, tá? Para ficar organizado. Pausa agora e faz a questão 2 e a questão 3, certo? Então, vou encerrar essa parte da gravação. Quando eu voltar para a próxima parte da gravação, já vai ser com outra coisa, tá certo? Então, quem está assistindo essa aula gravada, pausa o vídeo e escreve a atividade no caderno. Pronto, voltou. Então, gente, como eu tinha comentado com vocês... Ai, meu nariz. Tem uma parte das regrinhas que eu vou comentar utilizando o livro. Eu vou colocar na tela, tá? E aí, logo depois, a gente já vai poder encerrar a aula, porque nós temos nossa atividade completa lá no grupo. É só clicar no arquivo e terminar de escrever. Nós temos a parte das regrinhas que a Pro escreveu, a foto também lá no grupo, tá? A minha internet caiu, mas eu consegui restabelecer e voltar para a aula. Então, olha só, gente. É isso que eu vou te explicar agora. As palavrinhas que terminam com... Gente, desliga o microfone para Pro explicar, tá? Eu vou dar todas as informações que vocês precisam, mas agora, para eu terminar a aula, eu preciso falar sobre isso. Então, desliguem os microfones. Então, todas as regrinhas que a Pro colocou lá para vocês estão aí na página 144 e 145. Eu coloquei numa forma resumida, porém essa regrinha eu não coloquei porque eu iria utilizar o livro para explicar, tá certo? Ai, desculpa, gente. As palavrinhas que terminam com ão, elas podem ser de 3 formas, tá? As palavrinhas que elas terminam com a sílaba ão, deixa eu deixar maior para vocês verem melhor. As palavrinhas que terminam com ão, elas podem... Gente, tem um microfone ligado. E tem um aluno que está cantando. Obrigada. Desliga aí, por favor. Gente, quando a palavrinha termina com ão, quando ela vai para o plural, ela pode ter 3 formas, tá? Ela pode ter somente o ãos, como esse aqui que a Pro está indicando. Ela pode também terminar, depende muito do som, depende muito da palavra. Ela pode terminar com ães, ou ainda pode terminar com ons. Por exemplo, coração.
Coração não vai ficar coraçãos. O plural de coração é corações, tá? É diferente do plural de mão. O plural de mão é mãos, certo? Por que, Pro, elas acabam mudando? Porque assim, gente, eu tenho palavrinhas que quando elas terminam com mão e quando vão para o plural, se elas receberem, por exemplo, o ães, elas vão se confundir com uma outra palavra. Mão. O plural de mão é ãos, porque se fosse ães, ao invés de ser mão, ficaria mães, tá? Então, algumas palavras elas já são definidas com plurais específicos, certo? Limão, aí você treina. Limão é limãos ou limões? Opa, limões, certo? Região é regiãos ou regiões? Aí você vai treinando. Quando você vai treinando, você vai percebendo o som correto, tá? É na 145, viu, gente? Que tem essas regrinhas, 144 e 145. Ou seja, gente, aí você vai ter que usar sua audição para palavrinhas que terminam com a sílaba ão, porque ela pode ter 3 formas, tá certo? Nunca esqueçam. Pronto, tô com dúvida numa palavra, o que é que eu faço? Pode utilizar o dicionário, que lá no dicionário também tem. Eu já sei, gente. Gente, a Pro sabe quando dá a hora, tá? Eu sei quando dá a hora. Obrigada. Ou seja, palavrinhas que terminam com ão, elas podem ter 3 formas. Ãos, certo? Ães ou ões. Como é que eu vou saber qual a forma correta? Você vai treinar nas 3 formas. Mão. Tá, então deixa eu treinar. Mãos, mões ou mães? Opa, mãos, tá? Ou seja, você tem que ir treinando essas palavrinhas. Por isso que nós temos a nossa atividade. Então, pessoal, eu vou encerrar a aula agora para gravação e ainda vou ficar na sala para quem quiser tirar alguma dúvida. Então, aguarda um pouquinho. Estou encerrando a aula gravada aqui. Amanhã, em nossa aula, eu vou passar a atividade de livro e vou corrigir também a atividade de caderno. Como eu já falei com os alunos da sala online, não precisa enviar foto do caderno hoje. Você pode enviar, na verdade é para enviar só amanhã, depois do vídeo, o qual eu vou fazer a correção da atividade no caderno. Lembrando que a atividade do caderno está aqui na aula, no nosso vídeo, e também eu coloquei o arquivo lá no grupo. E coloquei também a imagem das regrinhas que eu acho interessante que vocês copiem, porque está de uma forma resumida, tá bom? Então, estou encerrando a gravação por aqui. Um beijo!